Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de máquinas elétricas. Hoje nós vamos retomar aqui um assunto bastante interessante a respeito, dentro da disciplina de máquinas. Vamos tratar aqui sobre as máquinas de corrente contínua. Tá? Quando a gente fala máquinas, a gente está querendo tratar não apenas de motores, mas também dos geradores. Então a gente vai ver um pouco aí sobre os aspectos construtivos desse tipo de máquina, já que a gente viu boa parte aí sobre outros tipos de máquinas elétricas, no caso aí o transformador. Então a partir de agora a gente vai ver mais um pouco sobre aí as máquinas de corrente contínua, que são máquinas rotativas, sejam elas geradores ou motores. Tá? Muito bem. Bom, tratando inicialmente aqui sobre os geradores, um gerador de corrente contínua ele é uma máquina que realiza a conversão de corrente de energia mecânica. Então, quando a gente fala de gerador, como a gente já até viu algumas vezes, em outros momentos, o gerador ele converte a energia o que, mecânica, correto? No caso aqui a mecânica de rotação, não é isso? Em energia o que, é elétrica. O motor ele faz o processo inverso, ou seja, ele converte a energia elétrica em energia mecânica. Tá? Mas estamos tratando por enquanto aqui de um gerador. Então existem diversas fontes que podem fornecer energia mecânica necessária, no caso aqui, para rotacionar esse eixo lá dessa máquina. Aí entra o vapor, o óleo diesel, tá? Queda de água, o próprio motor elétrico acoplado àquele eixo daquele gerador, enfim. Então você tem uma extensa lista de fontes que podem movimentar esse eixo aqui desse gerador. Então, a aplicação da corrente contínua ocorre em vários setores industriais, tais como cargas de baterias, acumuladores, eletroímãs de aplicações industriais, atração elétrica, instalações de eletroquímicas. Ou seja, nós sabemos que grande parte da indústria hoje ela funciona, boa parte em corrente alternada, seja tanto para geradores quanto para motores. Mas existem aplicações bem específicas de corrente contínua que são bastante importantes, tá? Devido a essa característica que existe entre o torque desse tipo de máquina, no caso aqui a gente se tratando em motores, entre o torque e a sua velocidade, tá? Então você tem um determinado nível de controle, tá? Então essas aplicações também são importantes dentro da indústria. Então, por exemplo, essa figura ao lado, elas nos dá a ideia de um dínamo simples. Um dínamo vamos dizer assim, um dispositivo capaz de gerar eletricidade a partir da rotação, do movimento relativo entre dois elementos. Tá? E todo o processo de geração de eletricidade, gente, ele ocorre baseado em algumas leis importantes. Entre elas, um dos pontos mais importantes com relação às leis da geração de eletricidade, você tem o que? A lei de Lenz, a lei de Lenz e a lei de Faraday. A lei de Faraday ela nos diz o seguinte, que a Fem, ou seja, o Ezinho, a Fem, ou seja, a força, coloca aqui a força eletromotriz, a força eletromotriz induzida em determinado circuito, o componente lá de um circuito. Então, a força eletromotriz induzida, ela é uma razão, ela depende do quê? Da variação do fluxo magnético através desse circuito, em determinado intervalo de tempo. Esse sinalzinho aqui quer dizer o quê? Que ela se opõe, no sentido inverso. Tá? Então, pela lei de Faraday, tá? Não sei se vocês lembram, a lei de Faraday ela nos diz isso,
que para haver força eletromotriz induzida, consequentemente também corrente induzida, né, nos terminais de um determinado circuito, você precisa ter o quê? Uma variação do fluxo magnético, né, em relação ao tempo naqueles terminais. Tá? Então, todo o princípio de geração de eletricidade ela vai obedecer, obviamente, à lei de Faraday. Tá? E aí você percebe aqui, ó, um motor desse aberto, né, você percebe alguns componentes. Tá? Por exemplo, você tem uma bobina gira entre dois eletroímãs, né, a corrente nela gerada é recebida do coletor por meio de escova de carvão fixas. Então, o primeiro passo você tem isso aqui, ou seja, você tem os enrolamentos das bobinas, tá? Que ficam aqui nessa parte, ó, nessa parte aqui da máquina, né, elétrica, que são as massas polares, tá? Elas podem ser fixas ou com enrolamentos, tá? Feitas também de ímãs, né? Você também tem as escovas, né? As escovas de carvão, que são esses pontos aqui, ó, esses elementos, né, que estão conectados, né, ao eixo coletor, que no caso aqui, né, que é o coletor que fornece a corrente contínua aqui, tá? A gente vai ver todos esses pontos aqui, né, de forma mais específica, tá? Só estou mostrando de forma geral para vocês. Tá? Então, o que é que acontece? Você tem, né, esse eixo girando, né, entre essas bobinas, tá? À medida que ele gira, ele varia o que? A quantidade de linhas de fluxo magnético que atravessa essa espira. Consequentemente, né, você variando as linhas de fluxo magnético, você varia também o que? O fluxo magnético atravessando essa espira. Consequentemente, variando o fluxo magnético, né, no tempo, você vai aparecer nesses terminais, né? Nesses terminais vai aparecer o que? Uma força eletromotriz induzida. Ou seja, no final das contas, todo princípio de geração de eletricidade, seja ela corrente contínua ou alternada, vai obedecer à lei de Faraday. Tá? Então, dentro dessa máquina aqui, né, você tem aqui um eixo, né? Esse eixo aqui é o eixo chamado o rotor da máquina, tá? Especificamente quando a gente trata de máquinas de corrente contínua, esse rotor a gente dá um nome a ele. Esse nome aqui é armadura, tá? Vou gravando esses termos aí, é armadura, ou enrolamento de armadura, quando ele for todo cheio de bobinas, tá? Você tem aqui nesses pontos, né? Que são esses mesmos aqui, ó. Você tem desses pontos, você tem o que? O enrolamento, né? O enrolamento de campo, tá? Ou seja, é o local que você vai injetar energia elétrica, no caso, se for o motor, ou se for um gerador, é o local que você vai coletar essa energia, tá? Então você tem a armadura, que está no rotor do motor, e você tem o enrolamento de campo, que está no estator do motor, tá? Então, só alguns pontos aqui para vocês perceberem as composições aí desse tipo de máquina. Tá, aí você tem toda a sequência, né? Os enrolamentos que constam as bobinas indutores com campo magnético, o coletor ele transmite as escovas, né? A corrente, a gente vai ver isso aqui tudo de forma mais prática, tá? Ou seja, no final das contas é o seguinte, você tem uma massa, e essa massa é um eixo, no caso de um gerador, pensando como um gerador, essa massa central, que é o rotor, ela está energizada, tá? À medida que essa massa ela gira, ela faz atravessar aqui nesse campo, nesse rolamento externo, vai atravessar o que? Linhas de fluxo magnético, né? Linhas de campo magnético, variando o fluxo magnético, consequentemente também gerando eletricidade. Tá? É mais ou menos seguindo essa mesma linha de raciocínio. Você tem uma espira que ela vai girando aqui no caso no sentido horário, né? E aí consequentemente também você vai, ó, aparecendo nesses terminais aqui dessa espira, né? Vai aparecendo uma força eletromotriz induzida, tá? À medida que ela for girando e mudando a sua posição, ó, você percebe que linhas de campo magnético, né?
tá vendo? Ó, do polo norte para o polo sul, né? Elas estão, a quantidade de linhas que está atravessando essa espira está variando, né? Nesse caso aqui ela está diminuindo, é isso? Consequentemente, se ela está aqui modificando, está aparecendo nesses terminais aqui uma força eletromotriz. E a gente chama, né, de FEM, força eletromotriz induzida. Tá? E aí continua esse movimento aqui, contínuo, né, à medida que você for movimentando a sua espiral ali ao longo do tempo. Tá? Então, o gerador CC mais simples, né, ele é composto por enrolamento de armadura. Ó, tá? Lembrando, né, isso aqui é o rotor, consequentemente, num motor CC ou num gerador CC, a gente chama isso aqui de armadura. Tá? Contendo uma única espira que é interceptada pelo campo magnético gerado. Né? Nesse caso aqui, só uma espira que é como se fosse o motor mais simples que nós tivemos. Como o movimento de rotação da espira, né, ocorre a variação do fluxo magnético, ou seja, tudo aquilo que a gente já comentou. E em decorrência dessa variação, surge o que? Uma força eletromotriz, que é a própria lei da indução magnética de Faraday. Tá? Então, se você seguir essa linha de raciocínio aqui, basicamente é isso. Então, o princípio básico, né, de funcionamento de um gerador CC, ora, percebam que nesse caso, né, eu gerei uma corrente alternada nesses terminais, né, hora positiva, hora negativa, depois hora positiva, negativa. Ora, então eu não gerei uma corrente contínua, né, gerei uma corrente alternada. Mas como é que eu chamo isso de gerador de corrente contínua? Bom, porque nesse gerador tem um elemento muito importante, né? E esse elemento importante aqui, ó, ele está conectado ao eixo, né, do motor, que a gente chama de comutador. Ao eixo do gerador também, né? No caso a gente chama de comutador, ou seja, o que acontece? À medida que esse eixo ele vai girando, né, esses pontos em que eu coleto, né, essa minha corrente, ela também vai modificando. Né? Ora, percebam, ele está conectado, ó, ao terminal preto aqui, tá? À medida que ele vai girando, ó, ele começa a conectar, ó, só esse lado de cá, né? Depois, quando ele mais gira, ó, ele está no meio. Depois ele está, ó, que está errado, né? Nesse caso aqui, está pintado é esse daqui, né? Que ele está girando, né? E aí, ó, depois ele vai estar conectado aqui nessa parte do computador, ou seja, quando era para ele ficar negativo, né? O computador inverteu a posição. Consequentemente, né? Ele ficou positivo de novo. Então, ou seja, você tem uma onda completa no qual você tem dois ciclos, né, positivos, né, ou no mesmo ciclo, não necessariamente positivos. E aí você tem aqui uma onda, né, gerada, mas com características do que? De corrente contínua, porque ela não inverte seu polo. Né? Tá? É mais ou menos dessa forma, gente. Então você tem aqui um eixo, né, um eixo aqui, uma bobina, girando dentro de um campo magnético, no caso aqui, ó, eu tenho um polo norte e polo sul, né? E à medida que esse eixo ele vai girando, né, percebam que hora ele fica positivo, a tensão de saída, né? Hora negativo, hora positivo, hora negativo, né? Ou seja, hora ela fica positivo, hora fica negativo. Então a sua saída, né, ela é alternada. Ela é alternada, tá? Mas aí o que acontece? Quando eu insiro um elemento, substituo nesse eixo aqui um elemento por esse camarada aqui, ó, que é chamado comutador, né, que é esse aqui, o que acontece? Quando era para ficar negativo, o comutador ele inverte o sentido, ó, né? Ele inverte o sentido para sempre ficar o que? Positivo, nesse caso aqui. Né? Então ele mantém a mesma polaridade na saída, nos eixos, né? Nos eixos desse rotor, né? Desse anel. Tá? Então, por se manter sempre no mesmo polo, né? Ele sempre está gerando uma corrente o quê? Contínua. Contínua, lembrando, é diferente de constante. Tá? Contínua eu tenho a mesma polaridade. Né? Constante é outra coisa. Tá bom? Então, muito bem. Então, é mais ou menos essa a ideia.
Depois vocês, de forma mais tranquila, né, vocês verifiquem esse movimento aqui do gerador, tá? Olhando para essas figuras aqui, tentando entender a sequência, né, lógica de cada passozinho desse aí, tá? Mas a lógica é bem simples. Bom, então, dentro das principais partes componentes de um motor ou de um gerador, no caso aqui que a gente está falando, de corrente contínua, né? Você tem o que, gente? Ó, a armadura, né? No caso aqui, a armadura, ela realiza esse movimento de rotação, é isso? Em decorrência de uma força mecânica externa, e a tensão gerada na mesma é ligada a um circuito externo, tá? Perceba, né, que essa armadura aqui é o que, gente? É o próprio rotor, né? É o rotor desse gerador. Você tem um comutador, né, que é o dispositivo responsável pela conversão de corrente alternada, né, que circula pela armadura em corrente contínua, né? Então você tem aí o comutador, tá? As escovas, tá? As escovas são esses elementos, né, de conexão ao computador, né? Então são conectores de grafite, né? No caso aqui o carbono também, montados sobre as molas, né? Que possibilitam o deslizamento sobre o computador no eixo da armadura, né? Servindo de contrato entre os enrolamentos e a carga externa, tá? Então, por exemplo, são esses pontinhos aqui, né? Essas escovas aqui de carvão ou grafite, tá? Que elas vão literalmente deslizando sobre o eixo, né, do computador, tá? E o rolamento de campo. O rolamento de campo é esse aqui, tá? Que ele pode ser tanto com ímãs permanentes, quanto também por em bobinas, tá? Então, o rolamento de campo tem um eletroímã responsável pela produção do fluxo interceptado pela armadura, tá? No caso, lembrando, né, quando a gente fala de armadura, é rotor. No gerador de corrente contínua, a fonte de corrente de campo pode ser separada, né, ou proveniente da própria máquina, chamada de excitador. Tá? Tem um vídeo aqui bastante interessante que eu quero que vocês deem uma olhada. Eu vou disponibilizar esse slide aqui para vocês, que trata sobre as partes, né, de um gerador de corrente contínua. Assistam, que aí vai esclarecer melhor aí a visão de vocês. É bastante importante isso, porque quando a gente for destrinchar um pouco mais sobre as máquinas de corrente contínua, a gente entender o que é cada parte, cada componente. Tá? E, obviamente, para a gente finalizar, o gerador de corrente contínua, a máquina como um todo, né? Ela depende, né? Ela tem os seus tipos, tá? E esses tipos, eles dependem do tipo de excitação que essa máquina sofre, tá? Então, no caso aqui, ó, o tipo de excitação de campo utilizada, ela define o nome dos geradores. Tá? Então, quando a excitação é realizada por uma fonte de corrente contínua separada, por exemplo, a bateria, né, ele é denominado de gerador de excitação separada. Por exemplo, aqui você tem a armadura, né, que é o rotor. Tá? Aqui é como se você estivesse enxergando um corte, né, no rotor, no qual aqui ó, você tem as escovas. Tá? Aqui você tem o eixo, né, do rotor girando e as escovas deslizando sobre esse eixo. Tá? Você tem aqui os enrolamentos, né, que é como se fossem as bobinas, tá? De campo, né? No caso aqui que elas estão ali no estator. Né? E aí você tem uma alimentação de campo que pode ser uma fonte, no caso aqui, uma bateria. Tá? Então você pode alimentar, por exemplo, nesse tipo de excitação, né, que a gente chama de excitação de campo. Você está alimentando o estator, né, com a fonte de tensão ou de corrente, e aí está coletando, né, essa corrente gerada, né, na saída conectada ao rotor, né, ao eixo, ou na armadura. Tá? Você também tem outros tipos, que são os geradores de enrolamento de campo em série, tá? Em derivação, ou shunt, tá? O composto, tá? Em série em derivação, que a gente chama de derivação curta ou derivação longa. Né? Então, os geradores que possuem a sua própria excitação, né, eles são chamados de geradores
autoexcitadas. Né? Então, para as configurações em que o círculo de armadura estiver em paralelo com o campo, né, ele é chamado de gerador em derivação. Né? Ou seja, quando a armadura, né, ela estiver em paralelo com o campo, ou seja, quando o rotor estiver em paralelo com o estator, a excitação, você tem aqui uma excitação, né, em derivação. Quando elas estão em série, ó, você tem um enrolamento de campo com enrolamento de armadura, estão em série, né? Então, obviamente, esse tipo aqui de conexão é chamada de série. Tá? Quando você tem uma composição desses elementos, você tem tanto o tipo de composto em derivação curta, né? Ou derivação longa, que a gente vai ver isso aqui depois com mais detalhes, tá bom? Então, dependendo, né, do tipo de conexão entre o rotor do enrolamento da armadura e o enrolamento de campo que fica o estator, né, você tem o tipo de gerador e de máquina como um todo, tá bom? Bom, gente, isso foi só uma pequena introdução, né? Claro que a gente vai ver muito mais sobre máquinas de corrente contínua com mais paciência para vocês entenderem o funcionamento direitinho e a composição desse tipo de máquina de corrente contínua, tá bom? Então, qualquer dúvida, comenta lá no Classroom. Até mais.